Vamos ao nosso quadro de saúde e bem-estar. Em nome da Casa de Vetro Vidraçaria, confeccionamos barreiras protetoras para a sua segurança. Vivere Clínica de Oncologia atende a convênios junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. Doutora Raquel Giovanella, endocrinologista, CRM 27048, atende no Centro Clínico do Hospital Comunitário. O telefone é o 3441-3787. Espaço acolhendo com amor, cuidado humanizado com a pessoa idosa é o nosso compromisso. Personário Beleza e Longevidade, a fisioterapeuta é a Adriane Parisi no Centro Comercial da Palugana, e doutora Bruna de Lima Porto é médica reumatologista, atende no Centro Clínico do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose. Fernanda Xavier Tedesco Perezin, a terapeuta holística, hoje é a nossa convidada. Fer, obrigado pela visita, pela presença e de partilhar conosco um pouquinho, daquilo que a gente gosta de apresentar de forma variada aos nossos ouvintes, uma visão sistêmica, uma visão um pouco diferente daquilo que é tradicional. Obrigado, Fer, bom dia. Obrigada, Marco, pelo convite mais uma vez. Bom dia, ouvintes, bom dia, pessoal da rádio. É sempre uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho dessa filosofia de vida. Hoje, o assunto tratado, o assunto que nós vamos aprofundar um pouquinho, saúde e doença a partir do ponto de vista espiritual. Então, vamos lá. Tem várias formas de a gente poder olhar para isso, dentro da constelação familiar, o que Hellinger deixa na sua filosofia é que toda doença traz uma exclusão. Então, toda doença traz uma exclusão. Então, tu imagina o seguinte, Marco. Toda a área da nossa vida em que a gente não conseguiu organizar no coração, esse é um termo hellingeriano, dar um lugar no nosso coração para os acontecimentos. É como se isso somatizasse. Então, se houve um fato há 5 anos atrás, onde eu briguei com algum familiar e eu não consegui organizar isso no meu coração, vamos usar o termo bem conhecido, perdão. Eu não consigo perdoar. Nós somatizamos emoções de baixa frequência. E essas emoções se manifestam no nosso corpo físico através de dores e doenças. Quando nós abrimos uma constelação e a pessoa vem tratar, eu quero constelar porque tem um diagnóstico de câncer, eu quero constelar porque eu não estou conseguindo gestar. Enfim, qualquer doença do corpo físico que essa pessoa traga, quando a gente abre uma constelação, a gente percebe que ali houve uma mágoa, houve um desentendimento, houve uma exclusão. Então, daquilo que se pode entender, vamos tentar pegar uma linha juntos assim, Tudo que está na Terra está a serviço do homem. Nós falamos dentro de várias linhas religiosas, espirituais, Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Então, se a gente pensa nesse todo, nesse universo, tudo que está em matéria está a serviço da matéria. Ok? Então, por quê que essa força criadora, onipotente, onipresente, colocaria doença aqui, se não fosse para algo muito grandioso? Se não fosse através da doença que eu poderia acessar a cura da minha alma. Então, é como se... A gente sempre fala aqui na rádio quantas vezes sobre o corpo fala, não é? E estudamos isso. Marco, lá no direito, não se estuda o não verbal, ver como está o juiz, como está a outra parte, como está o teu cliente, as testemunhas. Não se estuda esse não verbal? Então, por que a doença não estaria nessa mensagem? Entender que a dor que o nosso corpo está trazendo, que uma doença que está se manifestando, está trazendo algo muito profundo do meu inconsciente. É um olhar diferente para as doenças. A gente não olha elas como um bandido ou um inimigo. Hellinger disse, a doença é a nossa melhor amiga. Quantas pessoas que devem estar ouvindo agora, ou conhecem alguém que depois de um diagnóstico de doença transformaram sua vida? Através de uma doença, pôde viver melhor, procurar pessoas para dar um abraço, para perdoar uma situação, para botar mais qualidade de vida. Quantas pessoas? Quantas pessoas que a gente conhece que tiveram um diagnóstico médico na alopatia, que não tinha cura ou que tinha um tempo X
de vida e seguem aí. Fer, e como é que... Não, vamos lá. São coisas que a gente precisa assimilar. Sim. Porque a medicina tradicional, você vai fazer o seu exame, aponta X. Sim. Certo? Então, tá lá, exame. O diagnóstico é esse, tal. Aí, como é que você vai dizer para a pessoa que isso seja algo da sua vida, do seu passado, ou de alguma... Parece meio que um contrassenso tudo isso, que as pessoas precisam aceitar, dialogar consigo mesmo, enfim, né? Absorver tudo isso. E hoje muitos médicos têm esse olhar espiritual, né? Inclusive esse convite que eu recebi para fazer parte do culto ecumênico da Associação Brasileira de Oncologia. Ali tem médicos, tem umbanda, tem pessoas de várias religiões e cientistas, né? Médicos ali falando o quanto as doenças elas têm um cunho emocional. O quanto a minha parte emocional faz com que essa doença caminhe para uma cura, né? Por uma solução para que eu continue encarnado ou não. Então, perceber o seguinte, tu recebeu um diagnóstico, né? Foi no médico, na alopatia, no médico convencional, no cientista, e este cientista te deu, olha, tu tem este diagnóstico e esta é a medicação, ok? Aonde está a fé disso? E quantas vezes a gente já ouviu os médicos falando para rezar? Qual é a tua religião? Reza. Quantos médicos que a gente conhece que fazem esse movimento espiritual, né? Nós não sabemos. Eu também não sei se essa é uma verdade absoluta, né? Dentro daquilo que eu consigo perceber no meu sistema familiar, eu, Fernanda, quando eu recebi o diagnóstico de alcoolismo, que eu conseguia ver isso nas gerações anteriores, mas em mim eu não tinha conseguido perceber. Quando eu consegui perceber, quando eu recebi o diagnóstico do alcoolismo no meu personagem, através disso eu pude transformar. Através disso, hoje eu posso fazer um movimento de cura diferente para o meu personagem, para a minha experiência na Terra. E quantas pessoas que nós conhecemos, Marco, voltando a falar sobre isso, que através de um diagnóstico puderam transformar as suas vidas e dos demais. Fer, bom dia. Bom dia. Eu até vou entrar a partir disso, porque esse assunto... bem próximo foi a partir dessa frase da Fer, né? Foi a conversa com a psicóloga Valesca na quinta-feira da semana passada. De pessoas, por exemplo, que tiveram Covid até determinado... Antes do Covid, tinham algumas restrições. Não vou gastar com isso, não vou para aquele lugar, não vou participar disso porque não quero gastar, um exemplo. E depois disso, passou a ter outro olhar e querer fazer de uma forma diferente. Perceberam que a vida é finita. E olha só, a vida de matéria, ela é finita, né? Mas é morrendo que se vive. Nosso espírito, ele é eterno. Agora, este personagem, ele tem um dia para chegar e um dia para sair. Dentro da filosofia hellingeriana, a gente fala que o quê? Que a vida não é o oposto da morte, né? O oposto da morte seria o nascimento. O dia que a gente chega na Terra... e o dia que a gente sai. O intervalo entre essas duas datas é que se chama vida. E a morte está a serviço da vida. A morte, ela está tão a serviço da vida, Marco, que se nós não tivéssemos dia para sair daqui, qual seria a graça? O que faz a gente levantar da cama de manhã, o que faz a gente ser um ser humano melhor, dar uma orientação diferente para a próxima geração que chega, é saber que o negócio é finito. Fer, vamos lá. Esse culto ecumênico... Eu recebi o convite da doutora Clarissa Matias, né? Eu tive a honra de poder constelar o sistema familiar dela. E ela me conheceu. Ela é da onde? Ela é baiana e ela é a presidente da Associação Brasileira de Oncologia e membro honorário do Sistema Internacional de Oncologia. E ela me convidou para fazer uma participação num dos cultos ecumênicos, né? Que acontece a cada 15 dias na sexta-feira. Inclusive, quem quiser o link, depois a gente deixa aqui na rádio para vocês passarem. Fica ao vivo
e é para todo o Brasil. É o núcleo da Bahia, que é o responsável hoje pela Associação Brasileira de Oncologia, aonde eles já olham para o câncer como uma doença emocional e espiritual, né? Uma doença da alma. Então, é trabalhado com médicos, tem a doutora Clarissa, tem o doutor Rodolfo, que é um médico de homens e de almas, que faz um movimento na África, e várias religiões, onde a gente traz temas e cada um dentro da sua filosofia de vida explana isso. É um movimento muito lindo. Fer, eu tenho uma pergunta aqui no Facebook e um outro questionamento, porque antes, quando você falou em fé, em ter fé, o que os médicos também sugerem para rezar, enfim. A pessoa que está ouvindo, que tem uma doença e que tem uma certa dificuldade em aceitar a doença, qual é a tua sugestão, a tua orientação para que ela possa passar a ver com outros olhos, talvez de uma outra forma, a doença na sua vida? Sabe que a nossa mente, Juju, a mente humana, ela é a tecnologia de ponta do planeta, né? Gosto sempre de deixar isso bem claro. Qualquer equipamento, por mais evoluído que seja, por uma função mais faraônica que tenha, esteve antes na mente de alguém, né? Então, eu sempre gosto de frisar que é um trabalho que eu faço. Tudo que acontece na minha vida, eu me pergunto, por quê? O que o meu corpo está querendo falar com isso, né? Essa pessoa que mandou a pergunta. Por que isso? Aonde é? Que lugar do corpo é que está acontecendo isso? E com este lugar do meu corpo, quando a doença chega, ela nos limita a algo. Às vezes é de cunho alimentar, às vezes é de movimento físico. Então, o que esse lugar está me impedindo de fazer? Porque muitas vezes, e isso a psicologia convencional explica, né? Nós temos um ganho secundário. Toda doença, ela traz um ganho secundário. Então, a gente fala brincando, é um ofurô de cocô. Né? Quando eu estou com esta dor, me privo, não falam comigo, né? Ai, hoje ela não tá bem, vamos deixar ela quieta que ela tá com dor em tal lugar, né? A gente tem um ganho secundário em estar doente. Então, a doença, ela chega para mostrar pra gente algo que a gente não tá querendo fazer. Por exemplo, quando a gente vai estudar um resfriado, né? A pessoa fica resfriada, o que ela precisa? Repouso. Aí tu faz a pergunta pra ela, tu tá cansada? Muito. Ela tá precisando um pouco de cama. Então, o nosso corpo, ele também tá se manifestando através de doenças, independente do grau dessa doença. Então, fazer a pergunta, lembra, autoconhecimento. Não tem ninguém fora que vai poder me dizer, eu preciso descobrir o que essa doença tá falando pra mim. Por que eu precisei manifestar isso no meu corpo físico? O que está acontecendo na minha mente, na minha alma, que eu preciso manifestar isso? Não tem uma resposta direta, né, Fer? Mas entende que, olha só, Juju, nós somos iguais em espécie, certo? Mas cada um de nós tem um DNA. Se existisse uma fórmula pronta para a espécie toda, não teria graça. Nós somos cada um, únicos. Não tem outra pessoa na face da Terra com a minha impressão digital. Então, o que funciona para um, não funciona para outros. O que é bom para um, não é bom para outros. Fer, a nossa ouvinte aqui, final do telefone 2928. Bom dia. Como é abençoada essa Fernanda. Parabéns. E eu vou dizer aqui, eu vou fazer uma outra constatação. Outro dia, conversando com uma senhora de meia idade, aí na faixa de 50, 60 anos, e ela disse, olha, eu gosto de ouvir a Fernanda quando ela fala aquelas coisas lá, porque ela abre um pouco a mente da gente. Aí eu disse, mas por quê? Eu até lembrei agora, porque nós estamos, né, falando disso agora. Porque até então, né, era um tabu aceitar outra filosofia de interpretação das coisas que não fosse aquela tradicional. Então, estão falando bobagem. Beleza, acredita, não acredita, não acredita. Mas assim, e sabes que essa senhora lá me disse assim, Marco, eu fico ouvindo aquelas coisas que a Fer fala e fico trazendo para minha realidade, fico buscando um pouquinho mais, acompanho lá as redes do Prana, você e a Ana Júlia quando conversam com ela, e sabes que tem fundamento. É que eu acho, Marco, complementando, é que é justamente o abrir a cabeça e tentar me colocar nessa realidade que permite esse processo de autoconhecimento, que é onde eu me encaixo nesta situação.
quando a Fer falou logo no início, e logo eu pensei, para muitas pessoas talvez essa frase seja algo que chegue diferente. A doença está a serviço, né? Como assim algo ruim vai me ajudar? De que forma isso me ajuda? Então, eu acho que é realmente esse processo, né, de entendimento. Muitas pessoas só acreditaram que Jesus Cristo era o Filho quando ele impunha as mãos e curava leprosos. Então, precisava da doença naquele momento. Então, ela faz parte da evolução da nossa espécie. E o que é interessante? Uma conduta não exclui a outra. Né? Vai ir na alopatia, vai ter o remédio da farmácia, o diagnóstico da ciência, que é incrível hoje, através dos exames, poder dizer algo que acontece no mais íntimo do nosso corpo físico, né? Mas isso não exclui o psicólogo, não exclui o terapeuta holístico, não exclui a fé, o pastor, o padre. Né? Nós somos seres feitos de pequenos sistemas. Então, eu vou ter o meu sistema físico que vai precisar do remédio convencional. Eu vou ter a psicóloga, o psiquiatra que vai precisar entender da minha psique, de como funcionou a formação da minha personalidade. Mas eu também vou precisar de alguém que me encontre com a minha alma, entendendo o que a minha alma veio fazer na Terra. Né? Porque nada que esteja na Terra, qualquer pessoa encarnada, é filho da mesma fonte criadora, nós somos todos um. Quando um se cura, cura a espécie toda. Quando um sofre, sofre a espécie toda. Então, quando a gente pode olhar nesse contexto, nesse grupo, que legado a gente deixa, que legado eu deixo, que legado a Fernanda, através desse personagem, deixa para sua espécie, né? Então, um beijo especial para essa pessoa linda, Marco. E sim, né, um chamado. E cada um vai ter a sua linha de verdade, de não verdade, e não custa tentar, né? Às vezes vai num culto, às vezes vai numa missa, às vezes vai parar para meditar. A gente precisa se descobrir, cada um encontrando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa como, importa que chegue até mim. Marco, tem alguns comentários aqui no Facebook. A Mari Lully, bom dia, pessoal, estou adorando esse bate-papo. A Iva Yuneco Kasmirski, bom dia, pessoal. Fer, maravilhoso escutar você, abraços. A Mari Lully também te deseja parabéns. E a Vera Copini, parabéns, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo. E a pergunta da Ana Maria Nunes é a seguinte: por que uma criança, às vezes tão pequena ou recém-nascida, teria mágoa? Então, vamos lá. Conhecerei os males dos pais nos filhos. Né? Os filhos, quando a gente ouve falar dentro de várias religiões, inclusive na Igreja Católica, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Uma só carne, um só sangue. O filho é tudo isso. O filho, ele é uma só carne dos pais, um só sangue dos pais. Né? Então, esse filho, uma criança muito pequena, uma criança doente, uma criança que nasce doente, já está carregando aquilo que não foi resolvido na geração anterior. Né? Então, através do fruto, a gente consegue perceber os males da árvore, aonde aquela árvore pode evoluir. E muitas pessoas na Terra só conseguem se conectar a algo maior através da doença de um filho. Né? Por amor a esse filho. Fer, a viagem segue, né? Seguimos embarcados na nave. Né? A viagem segue, que bom, né? Que bom. Mais algum questionamento? Não, Marco, aqui de questionamentos são esses. Valeu. Fer, até a próxima. Um beijo, até a próxima. Que horas que é o culto ecumênico? Essa sexta tem, tá? Às 8 da manhã. Então dá pra deixar, posso mandar o link aqui na rádio, quem quiser entrar, é só entrar ali, já assiste as palestras lindas, é 1 hora de duração. É lindo, é uma egrégora de cura fantástica. Obrigado e bom dia. Obrigada. Nosso quadro Saúde e Bem-Estar, nesta manhã de segunda-feira, daqui a pouco a gente volta. Você está na tua rádio.